Oi, gente, boa noite. Desculpem aí o atraso, tivemos alguns probleminhas técnicos, mas estamos aqui para essa conversa aí que teremos com os autores e professores e formadores de professores que são o Volney Melo e o Leandro, que é o parceiro do Volney em muitas obras didáticas aí da FTD. E a minha parceira, que é a Denise Pinesso, que também é minha parceira aí em obras didáticas de geografia, também pela editora FTD. Bom, a gente primeiro agradece ao pessoal que está entrando, que está tentando entrar, e também, posteriormente, as pessoas que assistirão, mesmo que não em tempo real. Tá? Bom, a gente vai querer fazer uma conversa assim bem descontraída, esperamos que vocês participem com as questões, com as perguntas, e vamos trazer para cá, para essa conversa, um pequeno debate sobre a interação entre ciências da natureza e geografia. Esse é o tema da nossa live de hoje, e a gente vai apresentar alguns exemplos bastante práticos, inclusive que aparecem nos nossos materiais, né, que inclusive está neste PNLD 2024, que é a nossa obra, minha da Denise e do Marcelo, Geografia, Espaço e Interação, e do Leandro e do Volney, que é a Ciências, Vida e Universo. Bom, então, gente, para começar a falar sobre essa questão, a gente queria trazer uma situação que é bastante comum aí na vida de professores de ciências e professores de geografia. Então, dá uma olhadinha aí no balãozinho de fala desses dois estudantes. O primeiro menino, ele está lá na aula de ciências, né, o professor explanando, enfim, que seja, ou outra atividade qualquer, e ele levanta a mãozinha: professor, mas esse assunto não é de geografia? Quem já não ouviu isso? Quem, professor de ciências, já não ouviu essa perguntinha do seu aluno? E a outra menina, lá na aula de geografia, levanta a mãozinha e faz a seguinte observação: a gente já aprendeu essa matéria em ciências, professor. E o professor ali, né, essa pessoa representando aí, né, todos os professores que recebem essa pergunta, e ele fica meio que pensando na resposta, né? E aí, né, o que eu vou falar? Bom, e a gente sabe que isso é comum a gente ouvir, não só dos estudantes, né, enquanto professores, mas nós, enquanto autores, quando a gente visita as escolas, quando a gente conversa com os professores do Brasil afora, sempre vem uma questãozinha, o professor abrir o livro e falar, né? Professor, mas onde está o conteúdo de camadas da Terra? Ah, foi para ciências. Ou então outro conteúdo. Ah, foi para geografia. Professor, onde está o conteúdo de sistema solar, que era da geografia, agora é das ciências? Como assim? Né? Então, é comum a gente receber essas perguntas. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui. Tá? Para isso, a gente quer resgatar aqui um conceito, que é o conceito central aqui da nossa conversa, que é o de interdisciplinaridade. Né? Uma palavra grande, porque também ela é de grande importância, né? E para a gente que estamos na sala de aula, na escola, né? Lidando aí com aprender e ensinar, a gente sabe que a escola ela é disciplinar. Né? Então, a gente tem as disciplininhas separadas, né? A geografia, ciências da natureza no ensino fundamental, a história, enfim. Só que a gente sabe que o mundo não é disciplinar. Quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha uma paisagem, a gente não enxerga as disciplinas separadinhas, né? Quem vai fazer isso são as lentes de cada ciência, as lentes de cada componente curricular. Então, para entender o mundo, a gente vai precisar das lentezinhas de cada uma das disciplinas, né? E essas disciplinas interagindo e enxergando o objeto de estudo sob sua perspectiva. Né? Então, por isso que a gente colocou ali o objeto de estudo ou tema visto em diferentes lentes, as lentes das disciplinas. Né? Então, assim, passando, né, para interdisciplinaridade na prática escolar, né, a gente quer trazer aqui
alguns contextos em que ela aparece. Então, a gente pode dizer que um conceito mais amplo seria aquele em que a interdisciplinaridade, ela aparece como um princípio político-pedagógico. Então, ela seria um princípio de uma secretaria de ensino de um município, ou de um estado, ou de uma diretoria de ensino, que estaria dentro do projeto político-pedagógico daquela entidade, daquela instituição, né? Quero resgatar aqui rapidamente, gente, final da década de 80, que Luísa Erundina foi eleita prefeita na cidade de São Paulo, e nada mais, nada menos que o seu secretário de educação, alguém lembra quem era? Pessoal aí que está participando? Era Paulo Freire, nada mais, nada menos que Paulo Freire, né? E ali, naquele momento, justamente para quebrar essa compartimentação da ciência e, portanto, das disciplinas na escola, a Prefeitura de São Paulo veio com um projeto chamado Interdisciplinaridade. Né? E esse projeto aplicava a metodologia freiriana, e você partia de um tema gerador, e aí, a partir desse tema gerador, cada disciplina vinha dando sua contribuição. Então, esse é um exemplo muito ilustrativo, né? Infelizmente, depois de Luísa Erundina, veio gestão Paulo Maluf, e aí vocês podem ter uma ideia que realmente não houve continuidade. Né? Ângela, Oi. me permite palpitar aqui também, né? Só te cortando um pouquinho, porque nós devemos lembrar que é o seguinte, todo mundo se fala muito da interdisciplinaridade, se fala muito da transdisciplinaridade, coisa assim, só que nós temos que lembrar que os professores todos foram formados disciplinarmente, né? Como você comentou agora há pouco. E nessa formação disciplinar dos professores, muitas vezes o foco ele foi dado apenas no seu objeto de conhecimento. Quando a gente sabe que o mundo é interdisciplinar, né? Quando você olha para o horizonte, você pensa na atmosfera, você não está pensando em ciências, não está pensando em geografia, ou você pode, todas as áreas podem trabalhar com isso ali. Só que a nossa formação, muitas vezes, nos cria uma série de amarras nesse sentido, porque a gente não foi formado, né, nessa visão mais interdisciplinar. Desculpe só te cortar. Sem dúvida, e muito bem lembrado essa questão da formação, dos cursos universitários, né, que acabam, é isso que você disse mesmo, acabam compartimentando. E aí, um outro, que seria o segundo tópico aí, né, uma outra situação em que a interdisciplinaridade vai aparecer seria em trabalhos, né, com projetos na escola. Isso é muito comum da gente ver. Então, a escola ela trabalha com determinados projetos ao longo do ano, ou escolhe um para trabalhar ao longo do ano, e aí as disciplinas, né, os professores vão interagir ali para poder estudar aquele determinado assunto, seja através de uma pesquisa, enfim, aí o céu é o limite, né? Mas esse seria um outro contexto, tá? E aí também, é claro, tem que estar lá no projeto político-pedagógico da escola, né? A escola tem que ter essa visão também de que a compartimentação precisa ser quebrada, né, em determinados momentos. E uma terceira situação, né, seria sequências didáticas ou atividades mais pontuais, que também é possível. Né? Então, seria assim, a gente trazer a interdisciplinaridade, mas de maneira mais pontual, de uma maneira, digamos, menor, num contexto menor. Né? E nesse caso, né, a gente vai ali conversar com o professor, eu professora de geografia, poxa, Leandro, vamos ali fazer um trabalho, né, que, olha, aqui no livro tem isso, no seu livro tem aquilo, vamos tentar fazer um trabalho junto. Então, olha lá, Leandro, vamos tentar fazer um trabalho junto com a pandemia, por exemplo, né? E aí a gente conversa e estabelece um projetinho, enfim, e dá um encaminhamento a um trabalho interdisciplinar. Né? Muitas vezes, aliás, um único professor
faz a interdisciplinaridade, né? A gente sabe da dificuldade, muitas vezes, dos professores se reunirem, de conversar, enfim, são tantas as demandas, né? E muitas vezes isso não é possível. Então, muitas vezes a gente vai buscar as ferramentas das outras disciplinas e trazer para a nossa própria aula, né? As ferramentas, os métodos, enfim, as teorias, né? E, finalmente, a gente não poderia deixar de citar, já que aqui é o nosso, digamos que é o nosso métier, né, nosso quadrado, a integração feita no livro didático. Gente, essas nossas obras, né, a de geografia e a do Leandro e do Volney, lá na primeira edição, elas nasceram juntas. Então, elas têm sessões comuns, elas foram pensadas de maneira também que a gente não repetisse, né, o conteúdo que está lá em geografia, repetisse em ciências. E se for repetir, é claro que tem que ser no olhar daquela disciplina, no olhar daquela ciência, né? Bom, então aqui eu deixo o gancho, né, para os meus colegas entrarem e trazer alguns exemplos bastante práticos de como a gente trabalhou nos nossos materiais didáticos a integração entre ciências, a interdisciplinaridade, né, envolvendo ciências e geografia, tá bom? Gente, por enquanto eu fico aqui, mas já já a gente se vê. Desculpem, eu quero falar ainda um pouquinho sobre a questão da BNCC, tá? A BNCC, ela trouxe alguns deslocamentos, vamos dizer assim, entre aspas, né? Bastante aspas, de conteúdos que tradicionalmente eram vistos em geografia e migraram para ciências. Então, a BNCC veio reforçar, né, digamos, essa realocação, né, de conteúdos. E os meus colegas vão falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Em relação às unidades temáticas da BNCC, olha lá, a gente trouxe as da ciência da natureza e as de geografia. Em ciências da natureza, tem uma unidade temática chamada Terra e Universo, que se aproxima bastante daqueles conteúdos trabalhados em geografia. Em geografia, a gente tem uma unidade temática chamada Natureza, Ambientes e Qualidade de Vida. Este tema, né, esta unidade temática, se aproxima bastante dos conteúdos de ciências da natureza. Então, em muitos momentos, a gente tem habilidades da BNCC que são muito próximas, né? Eles vão também falar sobre isso. Então, só fechando, a nossa conversa maior está no 6º ano. No livro do 6º ano, ou na BNCC do 6º ano, Geografia e Ciências da Natureza se aproximam de maneira mais forte, tá? Acho que agora era isso mesmo. Agora, slide, eu já passo a bola para os meus colegas, tá bom, gente? Beleza, Ângela, obrigado, viu? Estão me escutando bem aí, né? Tudo bem? Então, vamos embora. Gente, complementando, continuando isso que a Ângela estava falando, bom, primeiro, boa noite para todos que estão aí nos assistindo e que irão nos assistir. Hoje, assim, né? Tecnologia, assim, hoje e amanhã, né? É uma coisa linda, né? Só o passado que fica, né? Essa questão que a BNCC veio trazer, vou falar um pouco de ciências, para poder entender as coisas, como que elas acontecem. Primeiro que começa com ciências, você já começa a mudar alguns paradigmas de ciências da natureza. Então, peraí, por isso que a gente tem esse nome ciências da natureza. Porque as ciências, eu falo de biologia, eu falo de física, eu falo de química, eu falo de paleontologia, eu falo de geologia, e a gente começa, entendeu? Começa a entrar em alguns campos ali junto com a geografia. Então, assim, são várias ciências que estão, né, e os professores de ciências especificamente, e eu entendo, os abraços, acolho, concordo com eles, porque a BNCC, ela veio trazer uma redivisão das ciências. Aqui eu estou falando das ciências, aconteceu com todas, algumas disciplinas aconteceram mais forte, né, outras mais fracas, né, os meus amigos matemáticos aí que não me deixam mentir, que matemática foi um pouco menos influenciada. Ciências, eu não posso afirmar, mas eu sei que foi se não a mais, uma das mais afetadas em relação a essa redivisão de conteúdos, justamente por essa questão das ciências como um todo, né?
Então, o que aconteceu? Eu trouxe assuntos que estavam de física no 9º ano para o 7º, do 8º para o 6º. Isso já mudou um pouco a forma do professor de ciências olhar, porque tem algumas coisas que eram tradicionalmente trabalhadas em determinados anos. E aí teve mais uma coisa que aconteceu, que foi isso, que a Ângela já comentou, que é eu trazer, ou eu buscar informação, conteúdos, né, que tradicionalmente eram trabalhados em geografia. E aí está na página de vocês, que vocês estão vendo no vídeo de vocês, um exemplo disso, bem claro, que é clima, né? Clima, a gente trabalha em ciências? Sim, a gente trabalha em ciências, mas não da maneira como a BNCC trouxe. Aqui a gente está falando, é uma habilidade, está lá no 8º ano, certo? Ali a gente está no cantinho, não sei se dá para ler as habilidades, mas é representar os movimentos de rotação e translação da Terra, analisar o papel da inclinação do eixo da rotação da Terra. Aqui a gente está falando de astronomia, vejam bem, né? Já é uma outra coisa que influencia, certo? Nosso clima, que influencia, inclusive, até em alguns pontos, a nossa própria geografia. Relacionar climas regionais aos padrões de circulação atmosférica, oceânica, o aquecimento desigual causado pela forma, pelo movimento da Terra. Então, a gente começou a ter alguns elementos de geografia dentro do 8º ano, na verdade, dentro da ciência. Por exemplo, latitude. Quando a gente vai falar aqui sobre clima, não tem como falar, não falar de latitude e longitude, né? Isso para um professor de ciências não é muito comum. Então, por isso que a gente acaba até no material fazendo essa definição, né, um pouco para quem é geografia, os alunos com certeza já viram isso lá desde o 6º ano, já estão vendo isso, pelo menos, né? Não sei se vem no ensino fundamental 1 sobre latitude, já vem já também ou não? Começa algumas bases para construir, né, o conceito, sim. A gente começa nos anos finais, 4º, 5º ano. Então, já vem lá com essa latitude, chega na hora de ciências, a gente fala assim, meu Deus, eles já viram isso? E você fica naquele medo do tipo, tá, mas mesmo eles vendo, eu estou falando de outra, vamos reforçar? Não custa, né, a gente reforçar, e a gente retoma de uma maneira muito simples, né? E a gente começa a trabalhar, então, essas questões que, de certa maneira, se a gente parar para pensar, todo o ambiente, ele é formado por questões bióticas, fatores bióticos e fatores abióticos. Certo? Os fatores abióticos influenciam diretamente os fatores bióticos e vice-versa em determinada proporção, em proporções diferentes, mas isso acontece, né? Então, assim, não tem como, aí se a gente começa a entender um pouco, por que eu estou falando de clima? Né? Porque a primeira coisa que eu falo quando vejo de clima, a gente se relaciona com a questão da vegetação. Né? Começa com isso. O que cresce? O que se desenvolveu naquele clima? Ou melhor, se a gente for falar de evolução, vamos voltar um pouco ainda, quais são as características do ambiente, né, que fizeram com que aqueles organismos tivessem melhor adaptação àquele ambiente. Então, por que eu tenho determinado vegetal que tem, vamos colocar um ambiente mais seco, né? Ao invés de ele ter uma folha aberta, ele tem um espinho na forma de folha, né? Para retenção de água, né? Enfim, tem todas essas... E aí a gente começa a linkar, tá tudo ligado. Aquela coisa que a gente falava do desligado, né? Tá tudo ligado. Você percebe que geografia, ela tem a ver com ciência, né, com ciências da natureza, com biologia especificamente, né, e vamos falar até mais detalhadamente com a fisiologia dos seres vivos, né, está tudo relacionado. Então, e aí a gente trouxe esse conteúdo que continua, Ivone, acho que dá para passar para o próximo, por favor, para falar sobre os climas do mundo, que é isso que eu já falei agora, acabei de falar sobre a questão do clima do mundo. E ali no começo, e já vou passar para a Denise falar um pouco sobre isso, a gente falou, a habilidade de ciências, ela fala exatamente sobre como é que a rotação da Terra influencia, né, a posição da Terra, como é que ele inclina, o eixo de inclinação, como é que isso influencia dentro dos climas do mundo. E dentro da geografia, a gente pode passar para o próximo, Ivone, que eu já vou entregar na página de geografia para quem entende da geografia. Né? Aqui a gente tem até a seção já falando sobre... Ali é um conteúdo, gente, só quero explicar para vocês. Volta um pouquinho, Ivone, por gentileza. Eu só quero fazer essa volta mais um. Aqui é um conteúdo, né, que está relacionado, que é dentro do livro, no meio, não é uma seção que está integrando, embora percebam, existe essa integração natural. Daí, agora eu vou passar para a Denise, ela vai mostrar já uma seção, pode passar, Ivone,
que é integrando com ciências, que está no livro de geografia, e no livro de ciências está integrando com geografia, né? São outros assuntos, mas aí já é uma questão mais direta, né, em relação ao clima e movimentos da Terra, né, Denise? Você pode falar agora um pouquinho sobre isso. Posso? Então vamos lá. Por que a gente trouxe esses exemplos logo de cara? Porque nós também, com a BNCC, nós também tivemos esse mesmo movimento aí experimentado pelas ciências naturais, que alguns conteúdos que eram abordados de forma clássica, né, na geografia escolar, em geografia, foram para as ciências. Então, este exemplo da questão dos movimentos da Terra, que está diretamente relacionado à questão do clima, da dinâmica climática, isso também aconteceu com a gente, né, na área de geografia. Então, os livros anteriores, didáticos anteriores à BNCC, a gente via que havia um conteúdo muito extenso tratando sobre toda a mecânica, toda essa parte, como disse o Leandro, mais da astronomia, né, relacionada à astronomia, de como esses movimentos ocorrem, os planetas do sistema solar, as características de cada um deles, a composição química, e por aí vai. E aí, BNCC vem e fala, não, a partir de agora, a gente vai deixar o pessoal de ciência desenvolver esse conteúdo de forma, né, teórica, e para nós da geografia, o que interessa saber? Por que a gente precisa conhecer os movimentos da Terra? Para entender a dinâmica climática e como esses processos vão influenciar na distribuição, na ocupação do espaço e etc. Então, tem aí, a gente destacou, né? Então, no 6º ano, vejam bem, nós fizemos a opção por não focar nesse conteúdo descritivo, mas trazer esses conceitos trabalhados já em ciências naturais dentro de uma sessão que faz integração com ciências, para explicar de que forma esses movimentos interferem na dinâmica climática, né? Então, vejam bem aí, é a questão da lente, né? Para quê? Para nós, para a geografia, é importante que o estudante entenda este mecanismo desses movimentos da Terra, né? Eu acho que é isso. Então, dá para ver que o foco é diferente. Quer dizer, o assunto é o mesmo, mas a gente vai focar em outros aspectos, né? Por exemplo, então o clima influenciando o modo de vida das populações da Terra, né? Um cara que vive no deserto não vive da mesma forma que um cara que vive no Ártico e nos trópicos e por aí vai. Então, aí é um exemplo para a gente mostrar. Acho que pode passar, Volney, não sei o que vem depois. Não, e aí, Denise, só uma coisinha antes de passar, acho importante perceber o seguinte, que a influência dos movimentos da Terra e a forma como o sistema solar está ali organizado, ela vai interferir na insolação, vai interferir na temperatura daquele local, e essa temperatura vai interferir nas correntes de ar, de água, tudo isso. Então, daí é por isso que essa integração, ela é absolutamente forte, né? Nesse tema em especial, né? E aí, se a gente nesse falar... tema. Não, desculpa, Denise, né? Pode falar. Se a gente continuar aprofundando um pouquinho mais, né, esse assunto, e sair um pouco... Aí vocês vão ver aí, gente, várias páginas onde a gente não vai conseguir comentar sobre todas elas, porque, assim, é uma integração enorme entre geografia e ciência. Eu estou falando que eu entrei nessa live para aprender, né? Para aprender como que a gente faz, como que funciona a mente dessas pessoas lindas, esses geógrafos, o que eles trabalham, né? E como que a gente pode trabalhar junto nessa integração, o que é possível integrar. E aí eu quero sair, assim, de um macro, se vocês me permitirem, a gente já mudar um pouco do assunto e entrando um pouco mais. Por exemplo, você falou sobre a questão, beduínos, né? Beduínos. A última vez eu falei os babuínos. Não, brincadeira. Eu não falei. Mas o biólogo é outra coisa, né? A vida é outra, né? Tem esse exemplo aí, né? O biólogo já vai pensar os beduínos no estão bichinho. mais para frente. Eu vou nem ter que dar uma procurada. Porque assim, eu quero falar sobre isso. A gente está falando, olha só como é que a gente liga as coisas, né? A gente está falando... Perfeito.
a gente está falando de clima, né? A gente está falando de bioma. Primeiro a gente falou de rotação da Terra, a gente entrou falando sobre a questão de clima, né? A gente entrou falando sobre clima, né? Querendo ou não, uma das coisas fortes que interferem ali é a questão de temperatura, né? E aí, quando a gente fala de temperatura, aí a gente começa a entrar um pouco na parte de física, um pouco na parte de quando a gente for estudar mesmo a temperatura. E aí vocês usam um exemplo na geografia, falando exatamente sobre as roupas no deserto, né? O que acontece, né? E aí usam exemplos de convecção, né? De radiação. E, gente, isso é assunto de ciências, desculpa, mas no próximo livro acho que nós vamos colocar os babuínos. Brincadeira, vamos colocar os beduínos, porque não é assunto de ciências, mas assim, é um exemplo super legal de integração, né? Porque aí até vou pedir para o Volney aqui, que é o nosso físico aqui, para poder falar realmente sobre, com mais profundidade sobre... Lembra, gente? Vocês lembram, né? Ciências é biologia, é física, é química. Para vocês terem uma ideia, quando a gente chegou no ensino médio, a gente teve que juntar mentes, né? De biologia, de química e de física para poder escrever algumas coisas da mesma coisa. Então, assim... a gente tem informações diferentes, acho que isso é legal, né? Isso também ajuda. Né, Volney, o que você pode falar para nós disso aí? Não, então, um aspecto importantíssimo, né, com relação a isso, é você pensar igual aqui, essa página que tem aqui, que é uma página do material de geografia, ela poderia tranquilamente estar na página do livro de ciências, né? Porque está falando exatamente sobre os métodos, os processos de transmissão de calor, né, os processos de propagação do calor, né, a irradiação, a condução e a convecção, e trazendo como exemplo, trazendo essa contextualização, a presença do beduíno ali, né? E ele, por essa natureza, que vamos lembrar, né? O deserto, de maneira geral, por não ter camadas de água, coisa assim, a amplitude térmica é muito grande. A temperatura durante o dia é muito alta e a temperatura à noite muito baixa. Então, o que acontece? Eles têm que utilizar uma roupa que permita exatamente esse armazenamento desse calor, vamos dizer assim, para que ele possa ser aquecido à noite. Né? Porque você fala em condições normais, sem pensar nesse armazenamento, você fala, nossa, o cara está num sol escaldante e está com roupa preta? Sim, ele está com roupa preta exatamente para poder absorver esse calor. Só que isso permite o seu aquecimento no período da noite. Né? Então, E a habilidade que a gente está voltando aqui, que a gente está contemplando, por exemplo, nisso, essa página de geografia aqui, que é uma página dupla, ela está contemplando ao mesmo tempo a habilidade de geografia e ao mesmo tempo a habilidade da área de ciências, né? Quando fala exatamente do reconhecimento das formas de propagação do calor. E justamente porque a gente, então, é nesse contexto, a gente trabalhando essa questão do clima e o impacto na sociedade, na distribuição populacional, no modo de vida das comunidades, né? A habilidade aí, ela fala, né? Analisar de distintas interações das sociedades com a natureza. Então, não tem como a gente não falar por que a roupa do beduíno é preta, né? Então, é um exemplo assim que a gente achou bem legal de trazer justamente por isso. Então, tem todo esse aspecto aí das ciências naturais e essa questão do homem, né, no meio, nessa interação. Acho que é isso. Você já puxou um assunto legal pra caramba aí também, para falar sobre a interação do homem, né, com o meio, né? E a gente viu aí, recentemente, como é que eu vou dizer, alguns fatores não, né? Alguns, como é que me fugiu a palavra agora? É quando a gente tem um resultado, vamos falar que é um resultado. A gente viu resultados dessa interação aí, que infelizmente não está sendo de uma maneira muito sustentável, não está sendo de uma maneira muito programada, né? Essa interação do homem com a natureza, que, querendo ou não, vamos falar, tivemos aí a nossa pandemia, né? Que, segundo estudos, a pandemia, sempre aconteceu pandemia no mundo, né, gente? Elas sempre aconteceram. Só que elas aconteciam, não tinha um tempo para isso acontecer, mas, assim, há alguns estudos aí que mostram que as pandemias vão acontecer. Eu estava conversando com um amigo meu,
Ele falou, mas vai ter outra? Eu falei assim, vai, assim como a chuva cai, a certeza que uma hora ela pode demorar, mas ela vai cair, né? Vai ter outra, não, vão ter outras, né, Leandro? Outras, e elas podem ser, aí eu já não posso afirmar que elas são piores ou não, mas com certeza não, uma chance maior delas serem num tempo menor, né, do que esperar 50 anos para acontecer. Por quê? Justamente porque nós somos em muitos hoje. Intervalos menores, né? Intervalos menores de tempo. Nós somos em muitos hoje. Hoje nós estamos ali, me ajuda o pessoal de geografia, 9 milhões. Densidade, 8 bilhões. 8 bilhões, 8 né? bilhões. 8 bilhões. Já passamos. Estamos usando mais de um planeta de recurso, né? Já estamos usando mais de um planeta. Estamos muito próximos dentro da relação aí com o ambiente, né? Tanto que a maior hipótese, ainda não totalmente comprovada, mas a maior e a mais certeira hipótese, foi essa relação que o ser humano teve com seres vivos próximo do habitat deles, e onde teve essa transformação. O vírus tem esse problema sério de não ter personalidade, né? Ele gosta de pegar DNA dos outros aí, se transformar do dia para a noite em outras coisas, né? E dentro, né, de ciências, a gente não tinha como não abordar esse conteúdo, e geografia também, né? Geografia também abordou um assunto. Pode falar, Ângela. Leandro, não, é rapidinho, tá? Porque eu não poderia deixar de falar isso. Porque a geografia vai trazer um olhar crítico para essa questão, né? Porque não é só a pressão de número de pessoas, mas é a pressão do tipo de relação que o ser humano tem com a natureza. Então, a gente tem aí um sistema capitalista, né, já há algum tempo, que não é o mais amiguinho da natureza, assim, até o momento. Não foi. Né? Então, a questão não é tanto o número de pessoas, mas sim o modo que esses grupos interagem. Né? Então, assim, o alto consumo, né, a alta exploração dos recursos naturais e de maneira que não é sustentável. Então, a gente tem que mudar, justamente, a Denise lembrou essa palavra, a gente tem que mudar o modelo, né? E porque, assim, a questão da pressão populacional, a gente sabe que o crescimento em grande parte dos países já está reduzindo, né? Na Europa a gente tem crescimento negativo em alguns países. Então, sim, a população, o número de população é um fator, mas principalmente a gente tem que trazer o como essa relação ocorre, tá? Então, na geografia a gente discute muito isso. Então, Perfeito. Só queria fazer Ótimo, trazer essa lente. É uma lente que amplia essa discussão, que é importante, e o que a gente coloca também dentro de ciências é o fato da tecnologia ter ajudado. De que maneira? A gente tem um transporte hoje muito mais eficiente do que se tinha muito tempo atrás, entendeu? Hoje, o deslocamento das pessoas entre países, entre continentes, é muito maior, né? Então, assim, é impressionante. Você sabe que se alguma coisa aconteceu em um país e aquilo pode chegar no seu, ela vai chegar. Isso é um ponto... Faculta, pode falar, Denise. Como diria o professor Milton Santos, né? Nós estamos no meio técnico, científico, informacional, onde todos os fenômenos ocorrem com uma velocidade absurda, né? Exatamente. Tem o lado positivo, mas tem o lado perverso desse processo, né? Dessa globalização. Então, esse olhar, a gente traz esse olhar também para essa questão desses processos, porque são processos naturais, me corrijam aí, meus parceiros, são processos, né? Os vírus, as zoonoses, são processos que ocorrem naturalmente, mas que estão sendo exacerbados e acelerados e intensificados por conta deste contexto do mundo globalizado, né? Que tem essa benesse de me permitir fazer uma live com vocês daqui da França, que permite que as pessoas assistam essa live depois, no conforto da casa delas, mas que, ao mesmo tempo, nos coloca em risco como espécie humana, né? Então, acho que isso é importante. E essa questão do colocar em risco tem a ver exatamente com a próxima tela que a gente separou aqui, que vai falar dessa devastação toda da vegetação, da desertificação, então a ocupação desenfreada do solo, sem um planejamento, né, que vai fazer com que essas coisas todas vão acontecendo. E quando a gente vai tendo
desertificação de muitos locais, por exemplo, de muitos ambientes, a gente tem uma interferência disso em toda a vida naquela região, tanto do ponto de vista de clima, que a gente estava conversando, quanto do ponto de vista social, econômico, saúde, né, que se tem ali. Então, ó, só apresentando aqui também a tela, né, de vocês, o Integrando Consciências, que isso vem falar exatamente dessa desertificação aqui, né? É legal, e aí, ó, a gente vai entrar também nessa fala de vocês na tela, só queria complementar o que o falou, sobre essa questão, né, que é um assunto também que veio, ele não é novo em ciências, que tem a ver com isso que a gente está falando, com a questão das zoonoses, das pandemias e tal, mas que veio com mais força, né, que é a questão da saúde, né, saúde pública, na verdade, não a saúde pública. A saúde pública, ela aumentou o patamar nas ciências, pela BNCC de Ciências, assim, enorme, né. Então, a gente começa a entender, estudar os seres vivos e não só mais ficar neles, e entender qual é a relação deles com a sociedade de uma maneira geral, porque não tem como mais dissociar uma coisa da outra, né? Uma vez a gente falava lá sobre que os bichos que tinham lá numa floresta. Isso era uma utopia, isso funcionou. Hoje não dá mais para falar que aqueles bichos estão na floresta, eles ficam lá e a gente fica aqui, né? É diferente, né? E aí entra nesse assunto aí sobre, por exemplo, questão de vírus emergentes de zoonose que vocês têm no material de vocês. Vocês querem falar um pouco sobre especificamente isso aí? Inclusive, tem interagir com mapas que a gente usa um monte também, quer dizer, geografia é a mãe dos mapas, né? Tá ali, né? Tudo, ela sabe tudo de mapas, gente. As ciências, eu gostei muito de uma frase que falou, eu não lembro quem falou agora, as ciências usam ferramentas e métodos da geografia para poder explicar, e mapas é um deles, entendeu? Mapas é um deles que a gente usa da matemática, né? Então, vocês querem falar um pouco sobre isso aí? Então, essa questão da pandemia, é óbvio que nós não poderíamos não abordar nesse PNLD 2024, porque é algo que ainda está reverberando, impactando, né, todo o planeta, né? Nosso modo de viver, de ser, de trabalhar, de estudar, enfim. E nós abordamos em todos os volumes, né, de forma transversal, essa temática, mas no 9º ano, como nós estudamos a questão da globalização de uma forma mais organizada e estruturada, nós achamos por bem que seria legal falar sobre a pandemia neste livro, né, no volume 9, no 9º ano, que o aluno já tem ali mais estofo para fazer uma discussão teórica, ele já tem outros conceitos, então nós trouxemos um capítulo abordando essas questões que nós já falamos aqui, né, sobre a questão da globalização, sobre a relação com o ambiente, sobre a forma, o modelo predatório, né, de exploração. E aí, para fechar, nós tivemos essa ideia de trazer, de espacializar aí o fenômeno num mapa, né? Que isso é o que a geografia faz muito bem, e eu acho que é a principal forma de integração entre a geografia e as outras áreas do conhecimento, que é essa parte da cartografia, que é de colocar os fenômenos, né, num mapa para a gente poder trabalhar com o pensamento espacial. Então, onde está localizado o fenômeno, como ele se relaciona com... no Brasil, como esse fenômeno está relacionado na Europa e na Ásia. Então, assim, a cartografia é a ferramenta, acho que de excelência, que promove essa integração entre as áreas, né? E aí nós trouxemos um mapa que representa, aí, depois de todo o estudo do tema, esses vírus emergentes de zoonoses mais recentes. E aí tem várias questões explorando a leitura desse mapa. E aí, nas orientações para os professores, lógico que a gente fez alguma orientação, algum comentário, para que se aproximassem, né, dos professores de ciências naturais para trabalhar, né? Acho que deve ter até uma atividade que está tão pequenininha, eu não consigo ver aí, trabalhando com as questões das zoonoses. Então, vírus e zoonoses. Então, acho que era isso, essa foi a ideia. E aí eu acho que vocês têm algum gancho aí para dar, que vocês também trabalharam nas coleções de vocês. Aí aqui, ó, na coleção. Na 4, né? Qual vírus está na origem de uma pandemia? Né? Que símbolo é usado para representá-lo no mapa? Daí, em seguida, você vai fazer uma relação exatamente a área de ocorrência do vírus ebola, né? Que é uma outra
pandemia ocorrida antes. Então, né? essa coisa do ebola é muito engraçado, que a gente trabalha também com escala. Então, por que que o ebola é um vírus letal, que é, sei lá, qual é a porcentagem? 80% de... A letalidade, eu não sei te dizer, A não. taxa É altíssima. Por que que o ebola ficou ali localizado na África e ele não se espalhou como o Covid, por exemplo, o SARS-CoV-2, né? Porque a gente sabe que como ele mata muito, ele não tem tempo de, né, praticamente de se espalhar. Ele não tem esse potencial, né, que o ebola tem. Então, são relações que são interessantes de trabalhar também. Questão de escala, né, geográfica, que é um conceito, né, importante e que tem a ver, que a gente pode trabalhar com o apoio do professor de ciências, né, da área de ciências. Sim, e dentro do... A gente também trabalha várias questões relacionadas à pandemia, não tinha como isso ficar de fora, né? A gente já sabia que em 2024, graças a Deus, a gente estaria fora. Estou falando do ano que vem, quando esse material vai estar na sala de aula, né? Então, assim, que lá em 2024, esse material falaria de um passado, mas um passado super recente, que a gente não pode esquecer das lições que a gente aprendeu, né? A gente também usa o mapa para mostrar aqui a relação, como que... Aqui são 4 mapas, né? Em 4 momentos diferentes, justamente falando sobre essa velocidade da multiplicação, entendeu? Que a Denise acabou de colocar, a gente fala exatamente sobre isso. A gente compara isso com outras doenças, né? Fala, olha lá nos mapas dessa página, que é a página 105. Olha o tempo em que os países são tomados e que acontece. E depois a gente faz uma comparação com outra doença numa atividade e faz essas interações. Quer dizer, né? Olha essa questão de integração mesmo. E aqui a gente fala sobre... A gente já falou sobre isso aqui, mas só mostrando a relação entre a degradação ambiental e a saúde, a gente utiliza outros exemplos aqui, né, que a gente coloca no material, mostrando também... Tem outro slide aqui, Volney, ou não? Esse aqui é o último mesmo. É o último, né? Então, a gente faz essa relação mostrando... E a mais importante de tudo, no final, não é mais importante de tudo, né? Mas a nossa parte em tudo isso, qual é a nossa parte em tudo isso? Era só tomar vacina, entendeu? A gente explica, se a gente pudesse fazer a nossa parte para fazer essa pandemia acabar, era lógico, fazer as higienes pessoais, isso a gente explica. A gente tem uma sessão que a gente fala, né, sobre o que aconteceu na vida do ser humano em todos os aspectos durante a pandemia, tem um infográfico sobre isso, e fala sobre a importância da vacina, já linkando com outro assunto de ciências, explicando o que é a vacina, qual a importância da vacina, tá, mostrando, por exemplo, que a paresia infantil, a poliomielite, foi erradicada por causa de vacina no Brasil, né? Embora agora ela não voltou, mas essa negação de vacina esteja fazendo com que algumas doenças que já foram erradicadas se tornem potencialmente perigosas novamente, né? Que as pessoas acabam não se vacinando. Então, assim, a gente saiu lá da Terra, da rotação da Terra. Olha onde a gente passou. A gente saiu lá da rotação da Terra na nossa conversa. A gente entrou em clima. A gente passamos pelo deserto. Passamos pelo deserto, por população, por fisiologia. A gente está falando agora de degradação ambiental. A gente está falando de vacina, né? Então, assim, são todos os assuntos que têm a ver, que estão ligados uns com os outros. E como a Tânia já falou no começo, né? Nós somos interdisciplinar, né? A nossa vida é isso, né? A gente não tem disciplina na vida. Você não acorda de manhã e aprende, deixa eu escovar meu dente porque a ciência fala que é importante escovar. Não, você escova o seu dente porque precisa ser escovado, né? Bom, acho que, não sei se alguém mais Leandro, eu queria só tocar num ponto, né, com relação a esse final, né, falando sobre a vacina. Porque a gente tem que lembrar que a ciência, de forma geral, e aí não estou falando só das ciências naturais, a ciência, de forma geral, ela é acumulativa, né? Todo conhecimento construído até agora, ele serve como base para os novos conhecimentos que a gente tem. Então, por exemplo, nesse último advento, vamos dizer assim, da questão da pandemia, nós tivemos no mundo como um todo, uma vacina sendo produzida em tempo recorde, né? E essa vacina que foi produzida em tempo recorde, ela não é menos eficaz do que outras que demoraram muito mais tempo para serem construídas. E por que ela não é menos eficaz? Porque ela já utilizou uma série de
de procedimentos, uma série de técnicas laboratoriais ali que tinham sido desenvolvidas antes, né? Então, você tem uma mesma metodologia de construção da vacina aqui, que foi de vacina que a gente teve antes. Você só mudou o trecho agora você pegou um trecho do DNA desse vírus para colocar ali na construção, ao passo que uma outra vacina era um trecho de DNA de um outro vírus. Então, a gente teve todo um processo muito rápido de construção dessa vacina no mundo como um todo, e isso se deve exatamente a essa composição, a esse comportamento que a ciência tem de utilizar os conhecimentos já construídos para poder construir novos conhecimentos, né? Então, acho que esse é um ponto importante para a gente finalizar essa nossa conversa aqui sobre o vírus, sobre a pandemia. E só para fechar com uma reflexão para trazer o olhar da geografia, será que essa velocidade da produção na vacina seria a mesma se esse número de mortes tivesse ficado ali apenas na América Latina ou apenas na África? De jeito nenhum. Então, vamos só para a gente e a questão também das desigualdades, né? E a questão do acesso, né, às vacinas também. Então, vejam a complexidade. Isso aí ia ser assunto para outra live, né? É isso aí. uma outra live só para discutir que a quantidade de mortes que ela está associada ao CEP, né? Exatamente. As coordenadas geográficas. Ao CEP, ou a falta de, né? Ou a falta de CEP. É verdade. Isso. Tá bom, gente. Então, Ângela, acho que podemos ir. Sim. Encerrando. Pode ficar com a palavra, Valnei, se quiser encerrar. Não, é uma alegria estar aqui, poder conversar com vocês, conversar com Denise, com Ângela, com o Leandro, a gente sempre aprende, então fico muito feliz com isso, espero que as pessoas também que estão assistindo e aquelas que virão assistir essa nossa conversa, porque eu gosto de colocar nesse tom, né? Assim, foi uma conversa entre 4 pessoas que amam a educação, amam aquilo que fazem, então que essas pessoas que estão assistindo e que virão assistir também possam entrar nessa conversa e levar isso para o seu dia a dia. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Eu quero aqui agradecer a presença de todos aqui, então, Ângela, Leandro, Denise, olha, muito bom estar com vocês e agradecer a presença de todos que estão nos vendo também. Muito obrigado. Legal, Valnei. Obrigada. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Boa noite. Foi demais aprender geografia hoje, viu? Bom, e nós também com vocês. Leandro, nesse momento aqui a gente tem que falar bom dia, boa tarde, boa noite. Qual o horário que o pessoal vai assistir, né? Também. Nós somos multidimensionais, vários tempos e espaços. É verdade. Cada vez mais completo. E a Denise está na madrugada lá já ou ainda não? 1h. Tá bom. Já é amanhã aqui. Já é amanhã. Tá jóia. Bom, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Até mais.